Bom dia, pessoal do oitavo ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de geografia. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, tá? Estaremos dando início ao nosso segundo bimestre, né? Passou tão rápido o primeiro, a gente já tá aí no segundo bimestre, galerinha. Que bom, né? A gente está vencendo tudo isso e isso não seria possível se não fosse através do empenho de vocês, tá? Muito obrigada por isso. Bom, a gente vai dar continuidade, né, aos nossos conteúdos que a gente já estava vendo. Na verdade, a gente vai estar iniciando um novo conteúdo, tá? Que é o capítulo 3, onde a gente vai estar falando um pouco da América e dos aspectos naturais desse continente, tá bom? Bom, na página 42, a gente começa a falar um pouco sobre o continente americano, sobre os aspectos naturais do continente americano. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa, né? América, quando eu falo de América, eu estou me referindo ao continente. Muitas pessoas confundem a América com os Estados Unidos, né? Mas não, quando eu falo de América, eu estou me referindo a todo o conjunto, a toda a porção continental ali, tá? Que forma o nosso continente americano, seja a América do Norte, a porção da América Central e também a América do Sul. Então a gente vai estar falando como um todo, tá? Os aspectos naturais como um todo do continente americano, beleza? Bom, o continente americano, que é o segundo maior continente aí em extensão territorial, ficando atrás apenas do continente asiático, vai apresentar uma diversidade de aspectos naturais, como clima, vegetação, tá? São fatores importantíssimos, ou seja, são fatores que estão presentes no nosso cotidiano. Se a gente for à América do Norte, a gente vai encontrar um clima totalmente diferente do clima que a gente vai encontrar aqui na América do Sul, né? Se a gente for à América do Norte ou América Central, a gente vai encontrar diferentes formações vegetais que também são diferentes daqui. A gente também vai encontrar diferentes formas de hidrografia, né? Rios, lagos, o próprio oceano, né? E aí a gente vai encontrar essa diversidade natural, tá? Dentro do nosso continente. E essa variedade de aspecto natural, ela vai acontecer tanto de norte a sul, tá? A gente vai encontrar diferentes aspectos naturais, tanto da porção norte à porção sul, tá? Então, a gente vai encontrar uma diversidade de paisagens naturais enormes aqui no nosso continente, ok? O livro traz até um exemplo aí de uma das paisagens assim mais conhecidas da América, tá? Que são as cataratas, perdão, as cataratas do Niágara, tá? Que fica na fronteira dos Estados Unidos e com o Canadá, que é muito também conhecido, tá? As cataratas do Niágara estão localizadas em uma mais de 40 graus de latitude, tá? Ou seja, que vai configurar com que o clima seja frio, né? Apresentando aí um clima frio, além de apresentar também nevascas, enfim. Então vocês vão ver essas diferentes paisagens naturais que a gente vai encontrar aqui na América, com diferentes climas, com diferentes vegetações. Vamos lá? Bom, pessoal, na página 43, a gente tem falando um pouco sobre a questão do relevo, tá, da América. Vale lembrar que o continente americano, ele está inserido em todas as faixas climáticas, tá, aqui do planeta. Desde o polar, temperada, intertropical, tá? Só para vocês terem noção da extensão do continente americano, né? O continente americano que vai estar inserido tanto na porção do hemisfério norte quanto na porção do hemisfério sul. E isso aí vai favorecer
com que a extensão do continente faça parte aí de todas as zonas climáticas, tá? Aqui do planeta. E isso é devido à sua extensão latitudinal, ok? Bom, a partir disso, a gente vai encontrar diferentes condições climáticas, tá? Que vão determinar a formação vegetal em cada tipo climático. Porque vegetação e clima, pessoal, eles trabalham, vamos dizer assim, unidos, tá? A vegetação, o tipo de vegetação vai estar relacionado, na verdade, ao tipo climático que aquela vegetação ela vai se desenvolver, que aquela vegetação ela vai conseguir, né, sobreviver. Ou seja, uma vegetação ela vai sobreviver ao frio devido à sua adaptação ao clima frio, né? Um tipo de vegetação vai se adaptar ao clima quente, ela vai sobreviver porque ela é adaptável ao clima quente, tá? Bom, o relevo do continente americano, pessoal, ele vai ser uma das características mais marcantes, tá? Consideradas mais marcantes nas formações naturais que a gente vai encontrar aqui. Vale lembrar que relevo, tá? Relevo que é, na verdade, a forma da superfície da Terra. Relevo. Quais são os tipos de relevo? Nós temos os planaltos, as planícies e as depressões, tá? São aí as formas de relevo que a gente vai poder encontrar aqui no nosso continente americano. Nós encontramos essas 3 formas de relevo, tá? Que vão estar formando aí, ajudando, na verdade, a formar o nosso continente americano, ok? Bom, seguindo, na página 44, tá? Ainda falando um pouco sobre essa questão do relevo, o relevo da superfície terrestre, tá? Aí eu tô falando de uma forma geral, não apenas daqui da América, vai se formar a partir de ações internas e externas, ou seja, que a gente chama de agentes endógenos e agentes exógenos, né? Agentes exógenos são aqueles agentes, né, que estão relacionados aos fatores externos, e os agentes endógenos são os fatores internos, que vão atuar sobre a superfície da Terra ou dentro da superfície, abaixo da superfície da Terra, tá? Os agentes exógenos, eles atuam acima da superfície terrestre, e os agentes endógenos, ou seja, os agentes internos, vão atuar abaixo da superfície terrestre, ok? Bom, então o relevo americano também não foge dessa questão, né? Ou seja, de receber interferência de agentes internos e agentes externos, ok? O nosso relevo, ele vai se constituir principalmente, pessoal, a partir da movimentação das placas tectônicas, tá? Principalmente através dos fatores internos, como tectonismo, terremoto, vulcanismo, tá? Que vão ajudar aí a formar a superfície aí do nosso relevo. E também dos fatores externos, que vão ajudar a modelar o nosso relevo, como chuva, vento, rios, mares, tá? Então, o relevo americano também vai se constituir a partir aí dos nossos agentes internos, como terremotos, vulcanismos, tectonismo, e será modelado pelos agentes externos, como chuva, vento, rios, mares, ok? Bom, então, mas antes da gente chegar, né, a essa conclusão da formação do relevo, a gente tem que entender que o continente americano, ele não surge assim do nada. Ele não chega a essa configuração do nada. O continente americano sempre teve essa formação? Não, né? Nenhum dos continentes. Eles vão passando por processos de modificações ao longo de milhares de anos, né? A gente sabe
que as placas tectônicas, né, que formam ali a crosta terrestre ou a chamada litosfera, elas estão deslizando sobre o chamado manto. Essas placas tectônicas, elas não são estáticas, nunca foram, desde a sua formação. Elas estão sempre se movimentando. E vai ser a partir, né, da movimentação delas que nós teremos, né, a movimentação também dos nossos continentes. Antes dos continentes chegarem à atual configuração que hoje existe, esses continentes um dia foram unidos, tá? Nós chamamos essa união de continentes de um bloco só de Pangeia. Pangeia vai ser considerado um supercontinente que foi se fragmentando ao longo dos milhares de anos. Ao se fragmentar, né, o Pangeia, né, ao passar dos milhares de anos, ele vai se separar, ou seja, se fragmentar, dando origem aos chamados continentes que nós conhecemos hoje. Mas antes de chegarmos à atual configuração, né, da divisão aí dos continentes, Pangeia ainda vai se dividir a partir da deriva continental, ou seja, quando os continentes começam a se separar, em Laurásia e Gondwana. Pangeia se fragmenta nesses dois continentes ainda, Laurásia e Gondwana, tá? Laurásia, que vai ser formado pela porção da Europa, da Ásia, e Gondwana, formado pela América do Sul, pela Antártica, pela Oceania, tá? E vão formar aí. Então, Gondwana, tá? Que vai se fragmentar, dando origem aí ao continente americano, ok? Bom, então a separação do continente vai ser essencial, vai ser a essência aí, tá? Para se configurar a atual formação do nosso continente americano. Então percebam que os continentes, né, essas massas de terras emersas que a gente fala, né, eles não surgiram do nada. Eles vão se configurar a partir da fragmentação, né, da Pangeia, que vai se fragmentar em dois, que é Laurásia e Gondwana, até vir a tomar forma dos continentes que nós conhecemos. Bom, pessoal, eu vou mandar, tá, as páginas que a gente estudou hoje, tá? E vou colocar as atividades que vocês irão realizar lá na nossa plataforma, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão, se cuidem!